Glória a Deus. Você pode dizer assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Vocês estão aqui? Aleluia. Antes de você sentar, vocês estão em pé, né? Vamos ler a Bíblia, amém? Vocês já oraram, já louvaram o Senhor, e Deus vai falar conosco em nome de Jesus, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Glória a Jesus. Eu vou ler até o 4 e vamos deixar Deus falar conosco nessa noite. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanhe o telão que os irmãos vão postar. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, mas para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E ele continua. Vamos parar aqui, amém? Tome assento. O Espírito Santo fala conosco nessa noite, abre-nos o entendimento e transforma as nossas vidas conforme a tua vontade, amém? Glória a Jesus. Vocês estão bem, queridos? Sempre vai melhorar, amém? Eu sei que vai melhorar, mas é bom saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. Tem dia que é difícil saber o que pregar, viu, irmãos? Hoje eu tive dificuldade de saber o que pregar. Na verdade, eu não queria pregar o que estava me vindo para pregar. Mas vamos lá. Nós precisamos falar o que Deus quer ministrar o teu coração nessa noite. Esse texto, Paulo, ele nos exorta a não receber em vão a graça de Deus. Então eu vou falar exatamente sobre esse tema, porque é isso que Paulo fala. Ele exorta a que não recebamos a graça de Deus em vão. Eu creio que Deus, ele pode todas as coisas e ele pode fazer infinitamente mais. Deus, ele é soberano, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que seja impossível para Deus. Nós estamos com esse tema aqui nas quarta-feira. Deus, ele pode fazer, mas esse texto nos mostra que nós temos um poder de cancelar ou de anular, de bloquear, de neutralizar o agir da graça de Deus em nossa vida. Isso é muito sério. A Bíblia, ela está sempre interligada. A mensagem central da Bíblia é o amor de Deus, é Cristo Jesus, é a salvação. E tudo está relacionado. Então Paulo está exortando a igreja, depois de trazer uma explicação sobre a salvação, sobre a graça. E ele então começa a dizer: não anulem a graça que vocês receberam. É nessa parte que Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero que você pense nesse momento, primeiramente sobre o poder da graça de Deus. Tenta dimensionar o poder libertador da misericórdia do Senhor. Naturalmente nós não vamos conseguir, é imensurável. O amor de Deus não tem como medir.
João, ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A prova do amor de Deus consiste em ter dado Jesus para morrer por nós pecadores. E Deus não carece de nada, Deus é santo, Ele é Deus, Ele é suficiente. Então Ele não precisa dos homens, mas Deus é um Deus de propósito. Ele fez os homens a sua imagem e semelhança e nos fez para andarmos na sua presença. Você pode dizer assim, eu fui feito para viver na presença de Deus. Profetiza para quem está do teu lado assim, você foi feito para viver na presença de Deus. Aleluias. Deus nos fez para isso. Nós fomos feitos por Deus para viver para Ele, por Ele e com Ele. Mas o pecado trouxe a consequência naturalmente da separação, e o homem ficou separado de Deus. E Deus, ele não desistiu do propósito dele. É importante que a gente entenda isso. Deus não carece dos homens, mas Deus é fiel para cumprir o seu propósito. Então Deus está cumprindo o propósito dele. Nós fomos feitos para viver na presença dele. Deus, ele faz Adão, e a partir de Adão também ele faz a Eva, e acontece que ele abençoa o homem, ele fala assim, sejam fecundos, frutifiquem, encham a terra. Esse é o propósito de Deus, que a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Esse foi o objetivo de Deus ter feito o tudo, que a sua glória encha a terra. E esse é o propósito que Deus está comprometido. Ele é fiel e isso está acontecendo e vai ser consumado. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você pode profetizar? A terra está se enchendo da glória de Deus. Então esse é o propósito original de Deus. E como é que isso foi acontecer, ou era para acontecer? Os homens seriam reproduzidos, multiplicados. Cada semente, ela reproduz conforme a sua espécie. Os homens então foram abençoados para frutificar e encher toda a terra. Mas aconteceu que Adão e Eva caíram, eles pecaram. E é interessante nós observarmos isso. Gênesis capítulo 5 fala exatamente desse momento. Adão e Eva já tinham pecado, já tinham caído, mas eles conheceram-se, ou seja, tiveram relação sexual, intimidade, e nasceu o seu filho. E a Bíblia fala o seguinte, que já era a imagem e semelhança de Adão e Eva. O pecado já havia sido originado. Os homens já estavam nascendo agora com essa natureza pecaminosa. Abel tinha consciência, Caim tinha consciência. Caim foi o primeiro assassino, matou o próprio irmão. E nós sabemos da narrativa bíblica, o mal ele foi se alastrando, porque a partir da queda do homem, todos que nasceram com a natureza pecaminosa. Daí Paulo fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos estávamos destituídos da presença, da glória de Deus, carentes da sua glória. Mas eu vou reiterar aqui, o amor de Deus fez ele enviar Jesus. Esse amor é imensurável. A graça de Deus não tem como dimensionar, ela é infinita. Deus amou o mundo de tal maneira. E essa palavra tal é porque não tem como medir. Não tem como realmente dizer não é tanto ou é quanto. O amor de Deus é infinito e ele é incondicional. Eu vim aqui para dizer que Deus ele te ama. Eu vim aqui para dizer que Deus deu prova do amor dele por você. Deus não precisa fazer mais nada para dizer eu te amo. Ele já fez a maior declaração de amor. Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito.
o seu único filho. Então ele podia muito bem ficar lá na eternidade com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos, porque ele é santo. Ele recebe a adoração perfeita o tempo todo. João escreve que 24 horas os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra é cheia do conhecimento da sua glória. Deus não tinha e não tem nenhuma carência, mas Ele é fiel em cumprir com o seu propósito. Diga assim: Deus é fiel. Repita com vontade: Deus é fiel. Deus está cumprindo o seu propósito. Deus está cumprindo o seu projeto. Ele está realizando o seu sonho. Agora observe: o amor de Deus, ou a sua graça, a sua misericórdia, ela revela o caráter dele. Deus é amor. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. É o perdão de Deus, é a oferta de Deus para perdoar os homens, para que os homens sejam reconciliados com Ele e possam viver a vida de Deus aqui nessa terra. A glória de Deus, ela está sendo revelada através daqueles que recebem ou que receberam o seu presente. A salvação é um presente. Efésios 2, versículo 8, Paulo fala que é dom de Deus, para que o homem não se glorie. Nós recebemos a salvação através da fé em Jesus Cristo. Só quem é salvo, levante a sua mão e dá um brado de aleluias. Só quem tem certeza que tem vida eterna glorifica o nome de Jesus. Somente os vivos louvam ao Senhor. Queridos, é muito importante você primeiro olhar para a misericórdia de Deus, olhar para a graça de Deus, para o amor de Deus. Diga assim: vai melhorar. Eu lutei para não pregar o que eu vou pregar, irmãos. Eu estou preparando o teu coração. Preste bem atenção nisso aqui. Paulo fala: não anulem, não cancelem, não bloqueiem, não neutralizem o poder da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos capacita a uma vida vitoriosa. Aliás, só tem uma maneira de vivermos vitoriosamente: é debaixo da graça de Deus. Não tem outra maneira de você vencer o pecado. Não tem outra maneira. É só debaixo da graça. Observe, Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que vocês tenham em consciência, ou lembre sempre, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E eu exorto vocês: não recebam em vão esse poder. Não recebam em vão o poder que recebemos de Deus, de vivermos uma vida vitoriosa. Eu estou falando de viver uma vida de santidade. Santidade é viver vitoriosamente. E santidade, irmãos, começa na mente. Santidade começa no coração. Santidade começa nos pensamentos, nos sentimentos. O campo de batalha é a mente. É aqui que se trava a guerra dos pensamentos. Meu Deus, e que luta nós travamos no dia a dia. Por isso nós temos que entender muito sobre graça de Deus. Não é de nós, não depende de nós, depende do amor de Deus. Quando nós entendemos a graça de Deus, entendemos que ela é que nos capacita a vivermos em santidade, uma vida vitoriosa, nós então podemos descansar. Nós podemos então desfrutar do poder de Deus. Escute-me, a religião, ela é importante. Eu estou falando da boa religião. A Bíblia fala sobre a boa religião. A religião que ela é pura, visita a viúva, visita o órfão. E a Bíblia fala: e não se contamina com o mundo. A religião ela é boa. A religiosidade é problemática. E quando uma pessoa se torna meramente religioso, ele descai da graça de Deus. Gálatas
todos os capítulos de Gálatas, é Paulo exortando a igreja de Gálatas para que eles voltem para a graça de Deus, porque eles haviam deixado de crer na graça de Cristo e voltado a crer na lei, e queriam se conduzir ou se comportar como se tivesse na lei. E Paulo fala o seguinte no capítulo 3: ó Gálatas insensatos. Paulo fala assim: vocês endoidaram, foi? Vocês ficaram malucos da cabeça. Vocês começaram bem, vocês começaram na fé, mas agora vocês querem voltar para a lei. E Paulo fala algo que me deixou assim, ativado, despertado. Ele fala o seguinte: vocês descaíram da graça de Deus. Eu falei: meu Deus, isso aqui é sério. Se alguém descai da graça, ele é um desgraçado. Se alguém descai da graça, significa que ele não tem a graça. Significa que ele está agora confiando na sua força, ele está confiando na sua sabedoria, confiando no seu caráter apenas. E é sobre isso que Paulo fala: queridos, não recebam em vão a graça de Deus. E eu estou dizendo para você o seguinte: a graça nos capacita a viver vitoriosamente. Mas se eu tornar a graça de Deus nula, esse poder não opera na minha vida. Aliás, o significado dessa palavra vão significa nulo, sem poder de operação. Se eu ativar esse botão, que é que eu posso falar assim, a graça fica sem poder operar na minha vida. E Paulo fala assim para os Gálatas: queridos, vocês estavam indo bem, mas agora vocês pioraram. Vocês caíram da graça, porque vocês passaram a confiar agora na lei. A única forma, escute, estou sendo bem taxativo, a única forma de você ficar debaixo da graça é pela fé em Jesus. Não é pelas obras. As obras, elas cansam, e quem vive pela obra vai desmaiar e vai morrer espiritualmente. Queridos, culto não é peso para crente. Obra de Deus não é peso para quem é filho de Deus. Agora, quando a pessoa tem a mentalidade de empregado e não de filho, aí sim se torna um peso. Vir para culto, fazer a obra de Deus, por causa que não tem mente de filho, ele tem uma mente de empregado. Nós temos alguns empresários aqui na igreja, e temos também várias pessoas que são empregados. E você precisa entender uma coisa: na graça de Deus, você tem que ter mente de filho de Deus. Você tem que se enxergar como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, porque a partir daí, a tua identidade, ela vai determinar as tuas escolhas e decisões. Você vai depender da graça para tudo que você vai fazer ou vai escolher, e não vai ser pesado, porque a graça, ela é o poder que te capacita. Eu anulo a graça de Deus quando eu começo então a considerar que obras ou fazer coisas vai trazer recompensa para a minha vida. Eu não estou falando aqui de contra a lei do merecimento, não é isso não. Entenda uma coisa: a parte de Deus sempre vai ser dar. A minha parte, a sua parte é receber. E nós recebemos ou tomamos posse pela fé. Agora escute-me: existem sinais, existem evidências na vida de quem está dependendo da graça de Deus, assim como também existem evidências na vida de quem descaiu da graça. E a minha oração hoje é que você receba a compreensão de que a misericórdia de Deus, ela te fortalece, de que a graça de Deus, ela te renova, que você receba o entendimento de que o favor de Deus, ele te sustenta e é suficiente para que você ande uma vida vitoriosa. Se isso entrar no teu entendimento, você se tornará uma pessoa inabalável. E eu não estou falando aqui uma palavra para te animar apenas. Não é bíblico. A Bíblia fala que existe um processo de nos tornarmos inabaláveis.
de nos tornarmos pessoas que não se corrompem. Eu disse para vocês, uma maneira, e não tem outra, de ficar debaixo da graça, é pela fé em Jesus. Não existe outra maneira. Só é essa maneira. Quantos conseguem me entender? Estou falando de vida eterna. O teu esforço não vai te salvar. Você pode ser legal, gente boa. Você pode ser uma pessoa muito top aqui na terra, como os jovens falam. Quase eu me venci nesse negócio de top. Depois eu enjoei do top. Hoje eu lembrei de falar aqui. Mas isso não dá salvação. Nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Hoje você está diante da maior oportunidade da tua vida. Dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Hoje você está diante da maior oportunidade que alguém pode aproveitar, a te receber a vida eterna. Agora, é nisso que eu tenho falado constantemente. A vida do salvo. Embora nós não sejamos salvos por obras, as obras elas testificam, as obras testemunham, as obras elas anunciam que o poder da graça de Deus está operando na minha vida. Agora, meus irmãos, olha o que Paulo fala: não dando nós escândalo, versículo 3, em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes com o ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver ele usando essa expressão: exemplo, recomendáveis, irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo? Deus me constituiu para ser um modelo. Deus me fez para ser uma referência. Deus me fez para ser exemplo. Agora observe, ele fala o seguinte: recomendáveis em tudo. Na minha Bíblia, eu não sei se está assim na sua, ele fala assim: na muita paciência. Como é que está na sua Bíblia? Aqui fala na muita paciência. Talvez tenha versão que fala tribulação, em muitas provações ou em muitas tribulações. Eu te pergunto, você é um exemplo de paciência? Tem irmã que já se condenou ali. Não te condena, irmão. Irmão, ainda bem que para você está legal central. Aqui está quente demais. Olha só, Paulo fala: eu me tornei recomendável. E ele coloca na muita paciência. Eu conversava com a pastora Neide recentemente. Vocês conhecem a pastora Neide, ela sempre prega aqui. E ela disse: pastor, a maioria das vezes nós somos pessoas que temos paciência com os outros, mas não temos paciência consigo mesmo. E eu falei: é verdade. Paulo fala, ele coloca aqui muita paciência. Recomendável. Nós estamos vivendo no que é chamado século do estresse. A geração estressada, de gente impaciente, gente que se irrita, gente que já queimou tudo, é o burnout. E ele vai citando muitas situações. Eu falei: esse Paulo não era gente não. Porque ele fala o seguinte: nas aflições, nas necessidades, nas angústias, ele vai listando, depois você lê com calma. E ele fala assim: eu me tornei recomendável. Com certeza Deus tem colocado pessoas na tua vida para ser uma referência, para ser um exemplo, para dizer assim: olha, é possível. É possível se depender da minha graça. É possível se você confiar na minha misericórdia. Se você depender de mim, é possível viver o que eu falo. Me chama a atenção o que Deus tem me falado ultimamente. Muitos filhos de Deus estão enfraquecendo ou estão enfraquecidos,
Porque as suas mentes estão muito cheias de cobranças ou de autocobranças. Pessoas que querem acertar, pessoas que querem realmente melhorar. Na verdade, o Filho de Deus, ele quer melhorar sempre. Ele sabe o que está no processo de transformação e ele se entrega para isso. O problema é que muitos não administram graça de Deus. Redobra a sua atenção. Se você não administrar a tua mente, os teus pensamentos, se você não concentrar aonde deve se concentrar, você vai desperdiçar energia, você vai queimar, vai entrar numa burnout, vai colapsar. Paulo fala o seguinte: eu sou recomendável, mas observe, ele fala assim: eu aconselho vocês, dependam da graça de Deus. O que ele está falando? Eu sou exemplo na muita paciência, por causa que eu dependo da graça de Deus. Eu sou exemplo nas angústias, porque eu dependo da graça de Deus. Sabe por que eu sou exemplo nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido? Porque eu dependo da graça de Deus. Nós não temos do que se gloriar, queridos, a não ser em conhecer o Senhor. Somente em conhecer o Senhor e saber que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus quer que você viva livre de todos os fardos. Deus quer que você, de fato, desfrute de liberdade no Espírito Santo. E nós temos visto, infelizmente, filhos de Deus desmaiando, ou que desmaiam e que enfraquecem. Preste bem atenção, querido. É importante que você considere que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já são libertos de toda a condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas escute, existem pessoas que eles não conseguem desfrutar quando estão de férias. Não conseguem desfrutar, eles não conseguem ter prazer, não conseguem se alegrar quando estão de férias. Outros não conseguem celebrar resultados, não conseguem celebrar bênçãos, vitórias. E a pessoa consegue uma vaga no emprego que ele orou, ele se preparou, mas ele não consegue celebrar. Esse tipo, deparei com uma situação na minha vida, coisa importantíssima, e eu percebi que celebrar ainda não é algo assim tão valoroso para mim. E aí alguém me perguntou assim: o que você fez para celebrar? Eu disse: boa pergunta, eu não fiz nada. Como assim? Tu concretizou um projeto, tu realizou um plano e tu não fizeste nada para celebrar? Eu falei: rapaz, onde eu estou com a cabeça? Mas eu vou pagar essa dívida hoje. Eu fiz uma coisa simples para dizer assim: eu estou me recompensando, eu estou me alegrando pela força que Deus me deu para fazer ou para realizar. E eu falei assim: meu Deus, isso é tão poderoso, simples, mas poderoso. Irmão, você teve uma semana abençoada, com certeza teve lutas, mas contabiliza aí quantos livramentos, quantas vitórias, quantas bênçãos você recebeu. Agora, veja se você de fato celebrou a Deus, se você se alegrou em Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão agora sentindo-se pesadas, preocupadas, com medo, apreensivas com os desafios lá fora. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele já deu para você. Deus quer que você celebre a graça dEle que opera em tua vida. Esse ano é o ano da excelência. E o ano da excelência é o ano de dependermos 100% de Deus. É o ano de andarmos em santidade em todas as áreas. E a santidade começa na mente. Então,
Deus quer que você permita que a graça opere no teu coração, tirando de você preocupação, tirando de você o medo, tirando de você a insegurança. Obrigado, Gilês. Deus te abençoe. Me escute. Eu estou falando algo que muitas vezes os filhos de Deus, eles se ajoelham para orar. E eles já oram assim: Deus, me perdoe. Eles não entram, dizem assim: Deus, obrigado. Já entram como se fosse o mais perverso homem da terra. E não entra como um filho que já foi perdoado, que já foi resgatado, que já foi cheio do Espírito Santo. E Deus está dizendo o seguinte: meu filho, não anule a graça de Deus em tua vida. A lei, a religiosidade, ela mata, ela faz as pessoas cancelarem o poder da graça em suas vidas. E a pessoa então vive cheio de culpa. Tem até um filme agora, né? É minha culpa. Tem um da Inglaterra, tem um dos Estados Unidos. Eu fui misericórdia. E tem gente que não pode assistir esse filme. É minha culpa. Tem gente sobrecarregada e não era para estar sobrecarregada. E eu falo isso com base no que Jesus, Ele nos orienta. Ele fala: orem, roguem ao Pai, roguem ao Senhor da Seara, para que Ele envie ceifeiros. E quando foi que Jesus disse isso, igreja? Quando Ele viu as pessoas cansadas, sobrecarregadas. Deus não quer que seus filhos, suas filhas vivam sobrecarregados. Talvez você esteja carregando fardos, e Deus fala assim: desnecessário. Não tem que carregar nenhuma culpa mais, não tem que carregar nenhuma preocupação mais, não tem que carregar nenhum fardo mais. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Agora escute, Salomão escreveu uma coisa muito curiosa. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 10. Eclesiastes 10. Olha isso aqui. No versículo 1. Deixa eu ver se eu acho aqui que aqui os livros são minha Bíblia. Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Salomão, ele sabia que se uma mosca ela caísse dentro do frasco, né, do perfume, ela iria morrer ali naturalmente, e aquele perfume perderia a sua fragrância. Todo aquele perfume seria anulado. Salomão fala o seguinte: que a pessoa pode ser famosa por sua sabedoria, e pode ser honrada por sua sabedoria, mas se ele tiver insensatez, se tiver um momento de insensatez, um momento de patetice, como nós falamos aqui, ele estragou. É interessante. Se nós esquecermos, se eu esquecer as promessas de Deus, se você esquecer o favor de Deus, o poder de Deus, aí anula, aí não opera. E vai operar cansaço, fadiga, desânimo, vai operar todo sentimento de culpa, de vergonha, e anula a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela está sempre disponível, e eu preciso tomar posse dela unicamente pela fé. Qual é a tua luta? Quais pecados você precisa romper? Quais são as tuas batalhas? Você vai vencer cada uma delas debaixo da graça de Jesus. Quais são os desafios que você precisa encarar? A unção de Deus te capacita para você encarar os desafios que vão se apresentar
E nenhum desafio é maior do que a unção de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a tua luta, irmãos. Nós temos lutas que são, vamos falar assim, comuns. De todos nós temos inimigos comuns. Mas cada um tem a sua luta pessoal. Nós sabemos que o pecado é o nosso inimigo, o mundo é nosso inimigo, o diabo é nosso inimigo. Mas cada um trava uma luta pessoal. E o que eu preciso me apossar é do poder da graça na minha vida. Eu preciso tomar posse do que Deus já fez na minha vida. As fortalezas, as casas de pensamentos, levam a pessoa muitas vezes a derrotas e derrotas e derrotas. Se tem como vencer as fortalezas, você pode vencer, seja qual for o hábito, seja qual for a mania, seja qual for a síndrome. Está cheio de síndrome agora, né? Você pode vencer qualquer uma delas se você confiar inteiramente no favor de Deus para a tua vida. Hoje a minha sogra me perguntou uma coisa. A gente estava fazendo um comentário sobre inveja. E eu falei assim, a inveja todo mundo tem. E ela se manifesta geralmente quando são amigos nossos. São os nossos amigos que revelam se nós temos ou não inveja. Porque a inveja é um sentimento de descontentamento pelo sucesso do outro. Mas mais grave ainda, né? Mais grave ainda. A pessoa que tem inveja, ele não quer que o outro tenha o que ele quer para a vida dele. Aí tem aquela história do cidadão que ficou diante de uma grande oportunidade. Ele disse assim, alguém disse assim, olha, tudo que tu quiser eu vou te dar. Só tem um detalhe. Tudo que eu te der, eu vou dar em dobro para o teu amigo. Aí ele falou assim, então eu quero ficar cego do lado esquerdo. Entenderam? O invejoso, ele não quer que o outro tenha o que ele tem. Então eu estava conversando sobre isso na mesa lá uma hora. E eu expliquei sobre a inveja. Eu falei, todo mundo tem inveja. Alguém vai manifestar e tem que haver arrependimento para ser curado. E ela me perguntou assim, e aquelas pessoas que têm um olho ruim? É o Zeca, né? O Zeca Pimenteira, né? Tem até um cara humorista que faz um personagem desse, né? Eu falei, rapaz, isso é uma maldição. Ela contou uma história de alguém que disse que se ele ficasse olhando para o sol o dia todo assim, só que ele ia ficar cego, ele ia ficar curado, mas cego. Eu falei, também não, ia ficar cego. Eu falei, não precisa disso, só precisa receber Jesus e toda a maldição é destruída. Só precisa receber a graça de Deus e os pecados são totalmente cancelados. E o poder do pecado é cancelado. Por isso que você e eu podemos vencer qualquer pecado. Nós temos um inimigo comum, que ele ainda vai ser destruído, que é a morte. A morte vai ser o último inimigo do homem a ser destruído. Vai acontecer isso, e estamos caminhando para isso em nome de Jesus. Mas a morte é um inimigo nosso. Agora, o pecado, a Bíblia fala que todo escrito de dívida foi cancelado. Jesus, ele morreu para me libertar da escravidão dos pecados. Diga assim, eu sou livre. Diga, em Cristo Jesus, a graça está operando na minha vida. Eu quero que você pense agora, de modo bem prático. Observe esse texto. A mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador. A preocupação, o medo, sentimentos tóxicos, mágoas, rancor, que mais? Amarguras, ódio, ira. É essa mosca. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Bota no seu peito e fala assim, eu sou morada de Deus. E Jesus, ele veio exatamente para nos dar vitória contra o pecado que nos separava de Deus. Agora escute-me. Se houver esses pecados, ou qualquer pecado,
E não é para ter, viu, irmãos? Não é para ter. Faz com que a gente não se comporte como filho, ou como filha, como igreja. Eu tenho um cuidado de falar sobre isso, que na igreja temos pessoas e pessoas, cada um está num nível de maturidade espiritual. Mas o que Paulo fala? Vocês que são maduros, vocês que são fortes, tenham paciência com os novatos, tenham paciência com os deficientes. É uma família, pais, filhos, é família, e está no processo. Mas olha, os meus pecados, os teus pecados, já foram cancelados em Cristo Jesus. E eu não posso anular o poder da graça de Deus. A prostituição, ou a pornografia, a sensualidade, pecados morais, pecados de impureza, pecados de avareza, que está relacionado às coisas materiais, desonestidade, furtos, mesquinharia, sentimentos ruins, mágoa, ódio, essas coisas contaminam e enfraquecem. Mas olha uma coisa, nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos para vivermos atemorizados. Nós somos filhos, e como filhos podemos com ousadia nos apossar da vida eterna. Nós não somos escravos para vivermos intimidados, a ponto de dizer: eu não consigo, eu não aguento mais, não dá para mim. Não, você é filho, e você se tornou filho porque você creu em Jesus Cristo. E Cristo Jesus te capacita para vencer. E eu tenho certeza que hoje está acontecendo libertação profunda aqui, inclusive da religiosidade, porque a religião anula a graça de Deus. É o esforço do homem tentando agradar a Deus. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Ninguém consegue. O único sacrifício que agrada a Deus é a fé. A fé, em outras palavras, é a obediência. Mas a obediência não pode ser um feito com base na sua capacidade. Não, eu reconheço que é Cristo. Paulo fala: o viver que agora vivo nesse corpo, nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Diga assim: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu sinto no meu espírito que precisamos hoje eliminar essas toxinas ou essas moscas, eliminar qualquer coisa que esteja anulando o poder da graça de operar nas nossas vidas. Eu quero que você feche os teus olhos e coloque a mão na altura do teu coração. Eu te convido, aliás, eu te convido. Feche os teus olhos. Eu quero te levar a uma reflexão nesse momento. Escute-me. Como você tem olhado para o teu cônjuge, como você tem olhado para os teus filhos, como você tem olhado para os teus clientes, para o teu patrão, como você tem olhado para o teu pastor, ou para os irmãos, para a igreja. Responda para você mesmo: a graça está operando? Você está olhando com graça? Você está olhando com misericórdia? Se houver julgamento, a graça não está operando. Se houver condenação, a graça não está operando. Se houver medo, a graça não está operando. Se houver culpa, a graça não está operando. Irmão, servir a Cristo é liberdade. Servir a Cristo é bom demais, é gostoso, é leve. É maravilhoso servir a Cristo. Mas a religiosidade sufoca, ela oprime, ela maltrata, ela escraviza. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não receba em vão o que Deus já colocou na tua vida.
Não receba em vão a unção que Deus derramou na tua vida. Eu estou dizendo para você, valorize a unção e a graça de Deus na tua vida. Reconheça o poder de Deus em tua vida. É o que te capacita a uma vida vitoriosa, a vencer o pecado. É a graça que te torna liberto das maldições. Tem gente que vai prosperar a partir dessa noite de uma forma exponencial. Eu estou liberando uma palavra do Espírito para alguém aqui nessa noite. A graça já está na tua vida, o poder já está na tua vida, a unção já está em você. Então te aposto em nome de Jesus. Recebe essa graça em tua vida. Dizer para você, homem, que tem sido vencido pela pornografia, você está na casa de Deus, mas até hoje você não conseguiu romper com esse vício. E você vai vencer, porque a graça te capacita. Eu vou dizer para você, a tua vida conjugal, o teu casamento, a tua família estará debaixo da graça, uma vez que você se posicionar e dizer: Jesus, eu entrego a ti o meu casamento, eu entrego a ti a minha casa, eu quero todos debaixo da tua graça. De olhos fechados, contemple agora a tua casa. Contemple agora a tua família debaixo da graça e do favor de Deus. Sim. Fortalezas e cadeias sejam quebradas. Chore alabacando robachai. Eu sinto no meu espírito Deus operando aqui libertação nessa noite. Eu sinto no meu espírito cadeias sendo quebradas, cadeias sendo rompidas. Você venceu as guerras espirituais. O Senhor te põe em liberdade aqui nessa noite. Mas deixa eu falar uma verdade, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. Só existem pecados secretos entre os homens. Os espíritos, eles veem tudo. Eles veem o que eu vejo no meu celular. A quem pode não ver, mas não só Deus, os demônios também veem. A tua esposa pode não ver o que tu faz na viagem. Deus e também os demônios veem. Mas uma coisa é certa: aonde tem arrependimento, tem manifestação da graça de Deus. Aonde tem quebrantamento, Deus manifesta a sua graça. Agora, se houver acusação, se houver cobrança, Deus não está operando. E essa noite é uma noite de você experimentar graça. E você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Você vai sair dessa noite melhor do que você entrou nesse lugar em nome de Jesus. Você não tem que levar nada negativo mais para a tua semana. Você vai viver a melhor semana da tua vida em nome de Jesus.